Evangelho ele é uma progressão, ele é uma continuidade. Deus ele é vivo. A palavra do Senhor é um organismo vivo. Ela é uma progressão. Ela, dia após dia, ela se renova. Então, existe uma movimentação na palavra de Deus. E é importante entender que toda essa movimentação faz com que eu fique atento naquilo que Deus está construindo. Eu preciso perceber aquilo que está sendo construído. Então, eu entendo que a palavra ela é sempre um confronto, a palavra é sempre um alerta. Então, quando eu leio a palavra, ela vai me dizer exatamente aonde eu estou situado. Então, a palavra ela me traz a minha geografia. Então, quando eu leio a palavra, ela me posiciona, ela me traz a minha geografia, ela me diz em que lugar eu estou, em que momento eu estou, porque a palavra ela precisa, de fato, me confrontar para que eu possa entender. E existe uma palavra que foi dita por Jesus, que ela foi liberada após um momento de jornada, uma caminhada, um processo, depois de um momento de muito investimento, de muita mentoria, né, de muito discipulado, de muito dia após dia, surge uma pergunta. E no livro de Mateus, capítulo 16, ali no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em Mateus 22, traz a seguinte questão, mas continuou ele dizendo, né? Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus dizendo: quem pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: Davi. Pai, essa é a tua palavra, a tua mensagem e a tua instrução. E que essa instrução, Pai, possa reverberar dentro do nosso coração. E que isso possa produzir resposta para tudo aquilo que nós estamos experimentando, para tudo aquilo que nós queremos viver, Pai, segundo a Tua verdade para nós, em nome de Jesus, amém. Então, era uma pergunta, e não era uma pergunta simples, porque era uma pergunta que definia destino, era uma pergunta que ia definir a jornada dos próximos dias. Era uma pergunta que ia redefinir a mente, ou a maneira em que eles pensavam, ou a maneira em que eles estavam vivendo, porque era importante, é como se fosse ali um check, sabe? Chegou no momento da jornada, e à medida em que eles estavam desenvolvendo a jornada, Jesus parou para perguntar para eles, quem eles eram. E é interessante porque eles responderam em primeiro plano, segundo aquilo que eles estavam ouvindo. Então, eles responderam, uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, alguns dos profetas. Então, eles responderam segundo aquilo que eles estavam ouvindo. E a perspectiva de Cristo era entender se na jornada, aquilo que estava sendo liberado sobre eles, aquilo que estava sendo imparticionado sobre eles, já estava começando a produzir reflexos, já estava começando a produzir sinais, né? Então, é importante dizer que essa pergunta, ela não é uma pergunta onde Deus está dizendo para mim assim, você sabe quem eu sou? Não, Ele está dizendo para mim, você sabe, você em mim, quem você vai se tornar? Não era uma pergunta para revelar Deus, era uma pergunta para revelar Deus para mim. Deus, Ele não precisa que eu diga para Ele quem Ele é, mas eu preciso para mim saber quem Ele é. E muitas vezes tem perguntas que são feitas, você está existindo ou você está apenas vivendo? É uma pergunta, por quê? Porque talvez você esteja passando a sua vida ou passando os seus dias e você esteja apenas existindo, acontecendo, dia após dia, amanhã é amanhã, depois é depois, e assim vai indo, entra ano e sai ano, e quando você olha para trás e olha para o curso da sua vida, não aconteceu absolutamente nada. Então significa que você não assumiu o protagonismo da sua história. Você acabou por se tornar um coadjuvante das narrativas dos outros. Então, outros estão contando as suas histórias, estão inserindo você nas histórias deles. Você está participando da vida das pessoas, você não está vivendo a sua própria vida. Você não está vivendo a sua própria jornada. E hoje Jesus, ele faz a pergunta mais decisiva para que qualquer ser humano possa enfrentar. E esta não é uma resposta que você aprende numa teologia, numa aula de teologia, não é a resposta que você aprende num seminário, não é uma questão acadêmica. Essa pergunta, ela define o roteiro da sua existência, porque determina como você vai viver.
determina como você vai assumir o seu papel, e se você vai ser um figurante da história, ou se você de fato vai assumir o papel para que você possa viver a sua história em Cristo. Porque muitas vezes a gente é só uma figurinha repetida, a gente não tem nada de inédito, não tem nada de novo, não tem nada acontecendo, e tudo é da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma cor, do mesmo cheiro, do mesmo formato. Então muitas vezes a gente está buscando algo, mas a gente tem oferecido respostas erradas para as perguntas que não são feitas. Então, Deus ele não faz essa pergunta porque Ele está precisando de uma informação. Ele faz essas perguntas porque nós precisamos de uma revelação. Então, o céu precisa ser revelado a nós. É porque quando o Senhor nos ensina a fazer uma oração, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Mas eu preciso ter uma clareza, eu preciso ter uma visão do céu. Então, quando Jesus pergunta, quem dizes que eu sou? Ele está ativando em você a capacidade de reconhecer o propósito para o qual você foi predestinado. Então ele está ativando em você. E a sua resposta a essa pergunta não apenas revela quem é Jesus para você, mas revela quem é você nele. A sua identidade está diretamente conectada à revelação de Cristo. A revelação que você tem de Cristo, a ideia que você tem de Cristo, vai produzir a vida que você vai viver. Porque se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos aqui neste lugar, é porque nós temos a expectativa e ansiamos por viver algo sobrenatural, algo que não é comum, algo que não faz parte da rotina das pessoas, mas faz parte da rotina daqueles que estão em Cristo. Faz parte da realidade daqueles que estão em Cristo. E é importante entender que existem vozes que tentam definir o seu destino. Há muitas vozes, há muito barulho. Nós vivemos numa geração de muito barulho, de muita informação. É muito conteúdo sendo gerado, é muita informação sendo gerada. A gente nem sabe mais aonde colocar os nossos ouvidos. A gente nem sabe mais a quem ouvir. A gente não sabe mais que tipo de informação hoje nos é útil para o tempo atual. Então é importante entender. E os inimigos, eles acabaram dizendo quem era Jesus. E é interessante porque a narrativa era exatamente essa, né? Então, se a pergunta que foi feita para o fariseu, eles diziam, ele era amigo do pecador. Eles estavam certos, mas não entendiam que esta exatamente era a credencial que o qualificava para ser o Salvador. Jesus, ele é amigo de pecadores. Jesus, ele se aproxima de pecadores. Jesus tem a intenção de transformar a realidade de pecadores. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para mudar a realidade das pessoas. Ele veio para transformar o ecossistema daqueles que estavam fora de linha. Sabe, aquelas pessoas que estavam desalinhadas, batendo cabeça, e Jesus ele veio para se apresentar, dizendo, ei, eu sou a revolução, eu sou a porta do seu destino, eu que mudo tudo aquilo que está acontecendo. Então, o religioso, ele olhava para aquilo e falava, como pode alguém comer e beber com essas pessoas? Como pode alguém que se diz ser de Deus, entrar na realidade dessas pessoas tão comum? Então, os sacerdotes o acusavam de blasfemo por se declarar filho de Deus. E eles revelaram a sua própria incapacidade de reconhecer o extraordinário. Eles revelaram assim porque existiu ali um espaço entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, foram 450 anos ali de silêncio, de sem uma voz do céu. E eles foram construindo a sua própria jornada de crença, a sua própria jornada de leis, de regras, de sofisma, de paradigmas, de ideias. Eles foram pensando as suas ideias e montando um formato religioso que não cabia mais o sobrenatural, não cabia mais. Eles começaram a ser engessados. E Cristo confrontava o engessamento, Cristo confrontava o molde, Cristo confrontava o status que estava estabelecido. Então eles falavam assim, ele é um blasfemo. Ele é alguém que diz que mas ele não pode ser essa pessoa. Então, a religião, o sacerdócio, ele trazia essa realidade. Pilatos o reconheceu e disse, não acho crime algum nele. Até um pagão conseguiu ver a inocência que os religiosos recusavam a enxergar. Existe muita gente de fora que consegue enxergar Cristo melhor do que nós que estamos dentro conseguimos enxergar. Essa é uma realidade dura de ouvir. O centurião declarou, verdadeiramente, este era filho de Deus. Então, até os inimigos foram forçados a confessar a verdade sobre Jesus. Isso nos ensina que a verdade sobre Cristo é tão poderosa que nem mesmo seus opositores conseguiam negá-lo de maneira completa.
Haja vista que nós estamos há mais de 2.000 anos falando sobre essa verdade. E eles estão tentando negar essa verdade. Mas essa verdade persevera. Essa verdade permanece. Essa verdade continua. Então é importante entender que os amigos declararam a sua glória. João Batista o apontou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro declarou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E essa resposta não foi intelectual, foi uma revelação espiritual. João disse, ele é o alfa, é o ômega, ele é o Senhor dos senhores. Paulo afirmou, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E o próprio Pai declarou, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mas a circunstância, ela pode roubar de mim a capacidade de reconhecer quem ele é. João o Batista havia reconhecido Cristo no ventre. A sua mãe encontrou Maria e ainda gestante, as crianças se comunicaram ali. E de repente, João começou a anunciar que viria ali o Salvador, que viria o Messias. E João está na beira ali do Rio Jordão e ele começa a dizer que ele não era digno de batizar Jesus. E ele começa a afirmar aquilo, mas de repente ele é colocado numa posição. Ele é colocado numa posição, e quando ele entra num cárcere, quando ele entra num cativeiro, até os mais convictos perdem a visão. De repente ele manda pergunta lá, se ele era ele mesmo, ou se devemos esperar outro. Ou seja, alguém que tinha uma convicção de quem era, porque se envolveu numa situação contrária, perdeu aquilo que ele tinha certeza. E a resposta foi clara, diga a ele que os cegos estão enxergando. Diga a ele que os coxos estão andando. Diga a ele que os leprosos estão sendo curados. Diga a ele que o céu continua visitando as pessoas. Então a palavra de Deus é esse movimento. Essa palavra de Deus ela é orgânica. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então é importante entender que essa lição é a lição do protagonismo. Você não pode viver uma vida baseada na opinião dos outros sobre quem é Jesus. Então eu preciso começar a conhecer Jesus por mim mesmo. Eu preciso começar a encontrar Jesus. Eu preciso começar a ansiar por essa presença. Eu preciso começar a me esforçar. Você precisa ter a sua própria revelação, a sua própria experiência, porque esse encontro próprio é transformador. É esse encontro que redefine, é isso que faz com que o céu te visite de tal maneira que aquilo que era deixa de existir e passa a ser aquilo que você foi chamado para ser. Então a caminhada, ou a liberação da palavra, ou o confronto com a palavra, é para dizer para mim, olha, é nesse caminho que você se torna essa pessoa. É nesse caminho que você se transforma. É nesse caminho que o céu te visita. É nesse caminho que você é preenchido. É nesse caminho que o sobrenatural acontece. Mas eu preciso perseverar, eu preciso permanecer. Então, é importante entender que a autodeclaração, ou seja, declarar o seu protagonismo, quando Jesus ele diz, eu sou, Jesus não deixou margem de dúvida sobre a sua identidade. Eu sou o pão da vida. É interessante porque tinha uma mulher que começou a perseguir Jesus. A palavra declara que aquela mulher Ciro-fenícia, Jesus ele chamou seus discípulos e falou assim, vamos para um lugar para descansar. Eu estou cansado. A humanidade dele falou, estou cansado. Eis que surge uma mulher que caminhava perseverantemente atrás dele. E os discípulos começaram a dizer, mestre, essa mulher nos importuna, nos incomoda. Desde que saímos, ela continua perseverantemente andando atrás de nós. Eis que ele para dar atenção para essa mulher. E dá uma resposta dura para ela, dizendo assim, não é justo eu pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorros. E essa mulher, numa sabedoria que só Deus sabe de onde veio, disse, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa que cai do seu Senhor. Ou seja, ele não podia negar a si mesmo, ele era o pão da vida. E bastava uma migalha. E ela entendeu, bastava uma migalha do seu pão, bastava uma migalha, eu não quero nem um pão inteiro, Senhor, eu quero só uma parte dele, eu quero só o farelo desse pão e já é suficiente. Ele libera uma palavra para ela, dizendo, vá, a sua filha está curada. Porque ele é o pão da vida, porque ele é o sustento para a sua jornada.
Ele é a luz do mundo, porque Ele é a direção para o seu caminho. Ele é o bom pastor, porque Ele tem cuidado, Ele está cuidando da sua alma. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a esperança para o seu futuro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a resposta para a sua busca. Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Ele é a fonte de toda a sua produtividade. Então, como é importante eu começar a redefinir a minha vida como personagem. Como é importante eu começar a redefinir a minha história em Cristo. Como é importante eu começar a entender em que fases da minha vida eu estou, para entender o que eu preciso do céu, o que eu preciso que o céu revele para mim nesse momento. E não é, isso aqui não é um estudo, essa é uma palavra de intimidade. É uma palavra que você precisa entender, que esse processo vai exigir de você intimidade. Pedro é aquele que nós conhecemos quem de fato ele era, intempestuoso. Um homem que mudava de humor de maneira repentina, né? Parece com alguns aqui quando está com fome. Passou da hora de comer, tem gente que manifesta. Aí, ó Deus falando. Passou da hora, o humor muda de acordo com a escassez de comida. Pedro era esse homem, que o seu humor era instável. E Jesus o chamou para algo grandioso. E é interessante porque quando ele responde o questionamento, quando ele diz a revelação que ele tinha do céu sobre aquilo não apenas trouxe uma palavra do céu para a vida dele, mas também trouxe uma profecia, uma palavra liberada. Diz: Pedro, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que revelou essa palavra. E a partir da sua revelação, ou seja, a partir do que você entendeu em quem eu sou, eu vou consolidar algo novo sobre você. Então, quando você começa a entender quem Cristo é, quando você começa a entender quem é Ele, quando você tem a revelação de quem Ele é, algo novo começa a ser liberado sobre os seus dias. Algo novo começa a ser construído. Ou seja, cada declaração não é apenas a descrição de quem Ele é, mas a revelação do que Ele quer ser na sua vida. Ele não veio para ser um personagem secundário da sua história. Ele veio para ser o centro, o fundamento, a razão da sua existência. É o motivo de nós estarmos aqui. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus deixou claro: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo seja salvo por mim. Ele não veio como um juiz severo, mas como um salvador compassivo. Alguém que me amou antes que eu pudesse amá-lo. Alguém que me escolheu antes que eu pudesse ter feito a escolha. Alguém que sabia quem eu ia ser, quem eu ia me tornar, antes que eu pudesse pensar sobre isso. Ele veio para que eu tivesse vida e tenha de maneira abundante. Essa é a declaração da missão de Jesus para a sua vida. Uma vida abundante. É bem verdade que uma vida abundante não é uma vida isenta de situações. Mas é uma vida que me dá a convicção que ainda que haja situações, aquilo que está dentro de mim é mais que o bastante para que eu possa enfrentar as situações. A revelação que eu tenho de Cristo me faz caminhar em passos largos. Amém? A revelação, quando você tem a revelação de quem você é em Cristo. Minha esposa contou aqui o testemunho. Quando nós temos essas crises em casa lá, às vezes. Quando ela falou: Deus, o Senhor me deu, se está na hora dele ir, eu falei: enlouqueceu. Quem bateu a cabeça foi o menino e ela que surtou. Isso é a oração que se faça. Ela: André, deixa eu com Deus. Amém? Amém, né? Mas Deus, eu preciso concordar também com isso? E aí é a hora de eu ter o meu encontro. É a hora de eu ter a minha revelação. Porque ela teve a revelação dela. E muitas vezes nós entramos em conflito porque alguém teve uma revelação do céu e eu não tive. E porque eu não tive, eu acho que o outro não precisa ter. Ou o que ele tem não é de Deus. E eu começo a questionar a revelação do outro. Eu começo a não crer na revelação do outro, porque o outro tem uma intimidade que eu não tenho, e eu quero puxar, ao invés de eu ir para o mundo dele, eu quero trazê-lo para o meu mundo. Eu quero trazer para a minha realidade. Não vai surtar lá não, volta para cá. Não, eu preciso surtar junto. Gente, andar pela fé é ter uma vida, segundo aos olhos dos outros, bagunçada. Não, nós não somos bagunçados, nós somos organizados na fé. Amém?
Então é importante entender, ele quer que você prospere com propósito e plenitude. Então essa pergunta define o seu protagonismo, é um momento de decisão pessoal. Então Jesus olha diretamente para você e pergunta: e você? Quem dizes que eu sou? Qual é a revelação que você tem de Cristo? Essa pergunta não pode ser respondida por procuração. O seu pastor não pode responder isso. O seu amigo aí, a sua esposa, ninguém pode responder isso. Isso é pessoal e intransferível, porque isso determina a vida na fé que você vai viver. Deus, ele não tem filhos preferidos. Mas por que alguns avançam? Por que alguns se desenvolvem? Por que alguns crescem? Por que alguns se agigantam na fé e outros permanecem inertes? É alguém vir num culto de domingo que vem e dizer: pastor, eu estava naquele culto de domingo, naquela palavra que foi liberada, e eu encontrei a revelação que eu precisava, e eu estou contando o testemunho. Aí você, como um ouvinte passivo: eu estava lá nesse culto. Por que aconteceu com ele? Por que não aconteceu comigo? Por que não aconteceu comigo? Porque ele buscou, ele foi ter um encontro. Então essa pergunta exige uma resposta pessoal. A sua resposta não vai determinar apenas o seu destino eterno, mas a sua identidade presente. Ela vai mudar como você fala, ela vai mudar como você pensa, ela vai mudar como você conversa, ela vai mudar como você faz as suas declarações, ela vai mudar como você se relaciona com as pessoas, ela vai renovar a sua perspectiva de vida. Aí foi Deus que mudou? Não, eu mudei tudo que pensava. Eu mudei tudo como eu vivia. Eu mudei as mesas que sentavam. Eu descobri o que não cabia mais para a minha jornada. Eu descobri quem não ia mais para o próximo passo. Eu comecei a fazer uma faxina, um detox relacional. Gente, tem gente que é vampiro emocional. Ele entra na casa de alguém, o papagaio, e morre no quintal. Pesado. Você já conversou com alguém e você sentiu que o seu oxigênio foi sendo roubado? Você foi conversando, você foi ficando esmilinguido. Jesus, que cansaço. O que aconteceu? Uma soneira. Às vezes você está conversando com alguém, você está inteiro. A pessoa começa a conversar com você e começa: o que está acontecendo? Ei, quem é que está aí? Repreende e manda embora. Amém? Então, a sua resposta vai determinar a sua identidade. Se Jesus for apenas um mestre para você, então você será um eterno aprendiz, sempre estudando e nunca chegando ao pleno conhecimento. Não, eu preciso aprender mais um pouco. Não, você precisa ter revelação. Você precisa ter busca. Você precisa ter intimidade. Jesus, ele é o mestre, mas ele também é o autor. É ele que está te posicionando. Então é importante entender: se Jesus for apenas um profeta, então você será apenas um seguidor, sempre caminhando atrás e nunca assumindo a liderança que ele quer te dar. Não tem nada de errado você ligar para alguém para pedir uma oração. O que tem de errado é você não ter a visão que o céu se abriu para você também. Ei, o céu abriu para você também. Essa é uma boa revelação. Mas tem gente que prefere um personal. Ora por mim. Me abençoa. Tem uma palavra para mim, não? Né? Tem gente que é assim, me dão. Me dão o quê? Você não tem uma oração para mim hoje, não? Deus não te falou nada? Né? Tipo, Deus não te falou nada. A pergunta é: vem cá, você não conhece Deus também? Ele também não é seu Deus? Como funciona isso na sua vida? Você consegue discernir o que eu estou te falando? Não tem nada de errado você ter amigos de oração, gente. Não tem nada de errado. O que tem de errado é você não fazer a sua própria oração. É você não ter a sua própria comunhão, a sua própria entrega. Se Jesus for apenas um exemplo para você, então você é apenas um admirador, sempre observando de longe, mas nunca experimentando a intimidade que ele deseja. Admirando Jesus como um retrato no mural da sua casa. Como um Salmo 91, amarelado pelo tempo. Existem muitas Bíblias abertas ali, como Salmo 91 aberto, como se ele estivesse protegendo a sua casa. Não, a habitação é pessoal. É você que habita, não é a Bíblia aberta. É aquele que habita no esconderijo. Não é a Bíblia aberta, ela não está declarando nada. É a sua fé naquilo que faz a diferença. Então, mas se ele é Cristo, o Filho de Deus vivo, então você é filho. E não mais órfão. Essa é uma boa notícia para você. Você tem um pai.
E se você tem um pai, você é herdeiro de todas as promessas. Então assuma o comportamento de quem recebeu uma boa notícia. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança, porque eu tenho um pai, eu tenho um irmão. Então, se você é herdeiro, você não é mais um mendigo. Você é proprietário das riquezas do reino de Deus. Tem gente que já, quando fala de riqueza, pensa no cifrão, né? Não, querido, é o shalom de Deus. É um nada quebrado, é um nada faltando, é um nada fora do lugar. Eu falo para as pessoas que para me tirar do sério tem que ser profissional. Amador não tira, não. Você tem que ser especialista nisso. Por quê? Porque a paz de Deus, ela está comigo o tempo todo. Então eu não sou circunstanciado. E olha que já fui muito. Mas é importante entender, eu sei aonde eu estou olhando, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou. E muitas vezes nós perdemos uma batalha porque nós saímos da nossa posição, vamos na posição do outro. Lá você não tem ferramentas. Lá você não tem ferramentas. Então, se você é co-herdeiro com Cristo, então você já não é mais servo. Você é um parceiro daquilo que Deus está construindo. Doravante, já não somos mais de servos, porque os servos não conhecem aquilo que o seu Senhor faz. Deus nos chama de filhos. Ambiente de confidencialidade, ambiente de confiança, ambiente de declaração, ambiente de reunião. Falei hoje de manhã, talvez você não saiba disso. Toda a igreja, sem exceção nenhuma, até a presbiteriana, é uma Assembleia de Deus. Credo, pastor? É. O que é uma Assembleia? Lugar de discussão, certo? Se lá fala sobre Deus, é uma discussão sobre Deus. Então, qualquer igreja é uma Assembleia de Deus. Eu falo que se o meu pai estiver ouvindo, ele está lá. Yeah! Sabia disso? Sabia disso? É, porque essa mesa que nós sentamos, é uma mesa de assembleia, onde nós discutimos sobre Deus, sobre o sobrenatural, sobre o milagre, sobre os impossíveis, sobre visitação, sobre o céu na terra, sobre visão de destino. É uma mesa onde nós compartilhamos sonhos poderosos. Porque nós sabemos em quem temos crido. Você é templo do Espírito Santo, então você não é mais uma casa vazia. Ah, pastor, fizeram não sei o que lá no meu nome. Ei, querido, quem você é? Quem está morando aí? Você é templo e morada do Espírito. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos. Então você é a habitação da glória. O que habita em você muda toda a opinião. Amém? O que habita em você muda toda a opinião. Você é cidadão do reino, você não é mais um estrangeiro. Não tem imigrante aqui não, querido. Você é cidadão do reino. Você é cidadão do reino. Você é membro da família real. E é tão importante entender isso, que Davi, ele perguntou se havia ainda algum herdeiro da família de Saul. Ainda tem alguém ainda de Saul? Alguém disse, tem Mefibosete. Está lá em Lodebar, lá no fim do mundo, depois do fim do mundo, 300 metros. É onde Mefibosete estava. Imediatamente mandou chamá-lo. Traga-o para cá. Eu imagino que a gente tem mais expectativa por notícias ruins do que por notícias boas. Eu imagino que quando chegou a comitiva lá, dizer, cadê Mefibosete? Ah, vão me matar também. Me acharam. No fim do mundo. Não. Era um tempo de redenção, de remissão, de restituição, de levá-lo para o novo tempo. Ele foi assentado na mesa. Acredite, você faz parte dessa família. Uma família que se assenta na mesa, porque você governa com Cristo. Você é bem mais do que vencedor, você não é vítima. Você não é. Para de contar a história de derrota. Para de contar a história de trauma. Para de contar a história de dores. Ah, você está falando isso porque você não me conhece a minha história. Não, mas eu conheço aquele que ressignifica as histórias. É sobre esse nome que nós estamos falando aqui nessa noite. Então você precisa assumir uma posição. Porque é ruim. Às vezes a gente quer fazer um cumprimento cordial. E aí, querido, tudo bem com você? Ai, que bom que você perguntou. Senta que lá vem história. Eu era só um boa tarde.
fui só ser educado. E aí você está contando as suas dores. E começa a falar dos seus lamúrios, das suas canseiras, das suas crises, do seu... Ei, querido, você é um portador de boas novas, você é um portador de esperança. Ressignifica a mensagem que você carrega. Amém? Ressignifica a mensagem que você carrega. Então, quando essa revelação visitar você, você pode conhecer todas as doutrinas sobre Jesus, mas ainda não ter revelação de quem Ele é. A revelação de Cristo não é uma informação intelectual, é a transformação espiritual. E quando essa revelação desce no seu espírito, algo de sobrenatural acontece. Você já não é mais a mesma pessoa. Você já não é mais uma mesma pessoa. Você já muda o critério, você já muda o cenário, você já muda o que você vê, você já muda como você pensa. Você já começa a ser transformado. É uma metanoia em ação. É o apóstolo Paulo gritando: não vos conformeis com esse século, mas sejais transformado pela renovação de vossas mentes, para que você experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz: eu rogo a vocês, eu te imploro, sai desse ambiente de conformidade, sai desse ambiente que te encaixaram, te encaixotaram, sai desse ambiente que te aprisionaram. Muda a perspectiva de vida e você vai experimentar algo que você nunca viveu. Então, as suas prioridades se reorganizam, o seu propósito clarifica, porque a sua identidade se estabelece. É tão bom conversar com alguém que sabe quem ele é. Não tem nada mais bonito do que você ser você mesmo, calçado na sua identidade em Cristo. Ei, querido, você é imbatível. Você é imbatível. Você é daqueles que se posicionam. Você está posicionado por uma verdade. Então, quando Jesus traz isso para o cenário de Pedro, quando Deus traz isso para a realidade de Pedro, quando você tem a revelação pessoal de quem Jesus é, a palavra declara: as portas do inferno não podem mais prevalecer contra você. Essa revelação se torna a rocha sobre como a sua vida é construída. É um fundamento inabalável da sua identidade. É a fonte inesgotável da sua confiança. Eu gosto muito que as pessoas me confundam com arrogante. Não, eu não sou arrogante e nem sou soberbo. Eu só confio em Cristo. Sabe, isso faz com que você levante os ombros, faz com que você tenha um sorriso, ainda que as circunstâncias estejam ali, faz com que o seu andar seja fluido, faz com que a sua comunicação seja agradável. Quero só ver até quando permanece. Em todo tempo. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. E Ele continua no trono. E Ele continua no governo. E eu tenho certeza de que vai amanhecer. Porque a palavra declara que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, até se tornar um dia perfeito. Então eu vou caminhando, para que na minha caminhada, os meus dias começam a se tornar dias perfeitos. Porque eu ando em retidão, eu ando em justiça, eu ando pela revelação de quem Ele é. É o convite do vinde após mim. Então esse é um chamado para você assumir uma posição. Você não está aqui por acaso. Deus orquestrou todas as circunstâncias da sua vida para trazê-lo para esse momento. Quando aconteceu isso? Antes da fundação do mundo. Não foi hoje. Talvez você recebeu uma mensagem para estar aqui hoje. Talvez alguém te ligou. Talvez você viu num banner. Talvez você veio... Não, Deus falou: eu quero que você esteja aqui nesta noite. Eu quero que você esteja neste lugar. E não saiu ontem essa decisão e nem quando você recebeu essa mensagem. Foi lá atrás, antes da fundação do mundo. Porque esse dia de hoje já aconteceu no céu. Ele já sabia que você estaria aqui e que você estaria enfrentando essa pergunta. As suas lutas trouxeram você até aqui. As suas vitórias te trouxeram até aqui. Tudo convergiu para este momento de revelação e decisão. Então, quando a revelação explode dentro do seu espírito, quando você reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, algo de sobrenatural acontece. Ei, a nossa vida não é para ser comum. Não é para ser comum. Por quê? Porque as cadeias do passado se quebram. Não mais arrastando correntes, não mais arrastando memórias, não mais arrastando histórias.
ressignificando todas as coisas. As limitações da mente se desfazem, rompendo com os limites. O medo do coração se dissipa, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Reconhecer. Eu, quando me perguntam quem ele é, eu falo, o perfeito amor. É o perfeito amor. As portas do futuro se abrem. O Bispo JB diz algo que é interessante. Eu olhei para o meu futuro, eu gostei do que vi, e eu estou correndo para lá. O seu futuro está revelado na palavra. Quando eu olho para ela, está dizendo assim, e por meio daquele que me amou, eu me tornei bem mais que vencedor. Seu futuro está revelado. Tem de bom ânimo, esteja animado, porque eu venci o mundo. Esse é o recado dele para mim e para você. O propósito da sua vida se clarifica, a sua identidade se estabelece. Então hoje, nesse momento, Jesus está olhando diretamente para você e perguntando, e tu, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Essa pergunta ecoa através dos séculos e chega até a você com a mesma urgência que teve quando foi feita pela primeira vez. Jesus estava olhando para aqueles meninos e dizendo assim, será que vocês estão prontos para a próxima fase? Será que estão prontos para viver o sobrenatural? Será que vocês estão prontos para viver um fluir, um derramar, uma nova posição, uma manifestação de graça e favor? Será que vocês estão prontos para romper com os limites? E ele fez uma pergunta. E talvez muitos de nós estamos circunstanciados por vozes, por situações. Pastor, amanhã é segunda, eu não sei nem como eu vou fazer. Pastor, eu recebi uma informação, eu recebi uma notícia, me mandaram essa informação, eu estou lidando com isso, eu estou lidando com aquilo. A minha pergunta é, você sabe quem Ele é? Porque disso vai depender todas as coisas que vão acontecer. A sua resposta não define quem Ele é para você, mas define quem você vai se tornar nele. É nesse momento que a sua decisão transforma. É o momento do seu protagonismo espiritual. É nesse momento de ativação no propósito de Deus que as coisas mudam. Então a eternidade aguarda a sua resposta. O seu destino depende da sua decisão. A sua identidade será definida pela sua confissão. Por quê? Porque Ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é Cristo, Filho do Deus vivo. E você foi chamado para ser protagonista da sua história. E você foi chamado para assumir uma nova posição. Você foi chamado para acordar, para despertar. Desperta tu que dorme. Então a pergunta que está sendo feita para você hoje é, e tu, quem dizes que eu sou? Talvez você vai precisar, nesses dias que se seguem, fazer um jejum radical que você nunca fez antes. Para ter um encontro, para ter uma revelação, para ter uma clareza. Talvez você vai precisar orar como você nunca orou na sua vida. É um momento de revelação, é um momento seu, é um momento particular. É um momento de revolta, é um momento de você sair daqui hoje e falar assim, peraí, quem aquele pastor pensa que eu sou? Eu também sei quem é Cristo. Então diga para mim quem Ele é. Baseado no que você está experimentando, no que você está vivendo. Ou você encontra Ele, ou você encontra Ele. Não temos tempo para perder. A gente não tem tempo para perder com histórias que não aconteceram. O apóstolo Paulo declara isso. Esquecendo-me das coisas que atrás ficaram. Eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar as coisas para o qual eu fui conquistado. Aquilo que ficou para trás, e eu persevero agora, buscando algo novo. Então a minha perspectiva, ela se renova a cada manhã. Porque a palavra de Deus é um organismo vivo. E quem é Ele para você? Essa é uma boa pergunta. E se você tiver a resposta, te vejo do outro lado. E se você tiver a resposta, te vejo prosperando. E se você tiver a resposta, te vejo curado. E se você tiver a resposta, eu vejo a porta se abrindo. Se você tiver a resposta, eu vejo o milagre acontecendo. Porque em todo o tempo ele saiu por aí. Alguém em algum momento gritou desesperadamente, Filho de Davi! Ele disse, alguém sabe quem eu sou? Alguém sabe quem eu sou? E ele parou e disse, o que queres que eu te faça?
Alguém me tocou. Mestre, muitos te tocam. Não, alguém me tocou sabendo quem eu era e o que eu podia fazer. Eu preciso saber quem é ela. Ela, eu te toquei. Ela, de mim saiu virtude. Vá, a tua fé te curou. É sobre esse nível de revelação. É sobre esse nível de entrega, de entendimento, que muda totalmente a história que você está vivendo. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos amou com um amor que não se explica, que não se mede, de maneira incondicional. E ainda que pela misericórdia nós temos vivido um derramar daquilo que o Senhor pode produzir, nós queremos romper com essa fase, Senhor, e queremos viver um derramar, um overflow, um mais que abundante, um mais que bastante. O shalom de Deus de maneira absurdamente sobrenatural. Viver um novo limiar é aquilo que éramos antes de hoje e aquilo que nos tornaremos a partir de agora. Por quê? Por causa da revelação de quem o Senhor é. O Senhor é amor, o Senhor é a paz que excede toda a compreensão. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que prospera, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que limpa, o Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que, por meio da Tua palavra, fez nova todas as coisas. O Senhor é aquele que cria novos céus e nova terra. O Senhor é aquele, o Alfa, é o Ômega, é a estrela da manhã. O Senhor é a revelação. O Senhor é o início, o Senhor é o fim. O Senhor está em todas as páginas das Escrituras. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o motivo ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa. O Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. E por esse nome, Senhor, nós concordamos. Pedro entendeu o que carregava quando ele entendeu quem o Senhor era. Ele disse, o que me pedes eu não tenho, mas aquele que eu sei quem Ele é, esse eu te dou. Levanta e anda. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. E se alguém precisa hoje, Senhor, que seu corpo físico seja curado pela revelação de quem o Senhor é, Pai. Venha ministrando cura, Senhor, nos corpos físicos nessa noite, Pai. Se alguém precisa, Pai, de uma liberdade emocional, que um cativeiro seja rompido, Pai, quebrado, uma história seja removida. Vem liberando, Senhor. Vem liberando, Pai. Que uma paz que excede todo o entendimento, Pai, ocupe o lugar, Senhor. Pelo nome santo de Jesus. Esse é um tempo seu, é um tempo seu, é um tempo de você verificar o seu coração, como o salmista declara. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que me tira dessa conexão, Pai, para que eu possa ter a revelação de quem o Senhor é. Ele me ama, Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama.
sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando vejo, não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, olha pra quem tá do seu lado e diga isso pra ele, sim, ó. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, seja profeta da vida dele e diga pra ele: não tenho tempo pra perder. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que ele abraçado nessa noite. Ele me amou. Sim, Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou. Ele te escolheu. Ele te chama pelo nome. Ele te chama de filho. Sim. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Sem tempo para perder? Sem tempo para perder? Sem tempo para perder? Amém? É em busca da revelação de quem Ele é. Isso muda todos os seus dias. Glória a Deus por isso.